Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu decidi gravar esse vídeo aqui porque começou a sair um solzinho. Deixa eu vir mais pra cá pra vocês enxergarem eu melhor. E bom, gente, começou a sair um solzinho. Eu tenho algumas plantas pra replantar, né? Então eu decidi que era hora de gravar um vídeo aqui atualizando pra vocês. Os meus bebês já estão aqui fora. Eu não sei se tá filmando direito, gente, tá muito sol. Ó, eles já estão aqui fora. E bom, gente, vou, né, mostrar as plantinhas aqui. Há algumas que eu preciso replantar, eu mexi ontem no jardim. E hoje eu quero mostrar mais as orquídeas que estão com botões florais, estão para florir. Algumas já estão abrindo os botões. E é isso aí, gente. Vamos começar com o meu Super Boom. Meu Super Boom, gente, começou a emitir uma folha nova já faz algum tempo, né? Ela já tá até bem desenvolvida. A última folha nova foi deste lado aqui, né? Então ela tá crescendo para este lado aqui. Gente, eu tenho alguns cortes de cactos que eu fiz, tá? Aqueles ali eu ganhei, mas daqui pra cá são daqui do meu jardim. Essas duas ompuntias aqui, eu vou dar um feedback do que aconteceu com elas. Elas estavam com ácaros, tá? Não estavam com cochonilha, apenas ácaros. E bom, gente, assim que eu percebi que elas estavam com ácaros, eu comecei o tratamento com enxofre, tá? Aquele tratamento básico que todo mundo sabe fazer, tem vídeo a rodo aí na internet, então nem vou passar receita de nada. E aí eu comecei a fazer o tratamento. O problema foi sanado, mas obviamente ela ficou com essa aparência feia, né? Aí ela soltou algumas mudas, eu tava esperando essas mudas crescerem, se desenvolveram legal, para poder fazer o corte, tá? Por que eu queria fazer esse corte? Eu quero plantar elas em outra parte do jardim que tá um pouco sem cactos, né? Então eu queria colocar ela nessa parte do jardim e foi intencional que eu fiz o corte e tudo mais. Só que, gente, tá chovendo, tá úmido. Não cicatrizou bem ainda, né? Não tem condição de eu plantar elas no jardim agora, porque o que vai acontecer? Elas vão apodrecer. Então eu tenho que ter uma paciênciazinha, esperar um pouquinho, mais ou menos uma semana, né? Deixar ressecar bem esse corte para poder plantar elas na terra. Sempre que você fizer um corte, gente, deixar secar o natural, eu não passei canela, não passei nada do tipo, porque eu não quero, tá? Mas sempre que você fizer um corte ou coisa do tipo, evita de plantar diretamente na terra, principalmente se for no jardim, tá? Se for agora um ambiente controlado, que você consiga controlar as regas ou coisa do tipo, você pode plantar na terra numa boa. Agora, se for no meu caso, como é um jardim, não há possibilidade de fazer isso. Vamos ao jardim aqui, gente. Eu cortei a grama, tá? Como eu falei pra vocês, eu estava fazendo a manutenção aqui do jardim, né? Eu fiz ontem isso. E aí, gente, eu passei algumas plantinhas, realoquei elas de local, né? Porque eu acho que ficaria melhor da maneira que eu tô imaginando agora do que antes, né? Então foi o que eu fiz. Vou começar, gente, por essa minha alocasia. Não me perguntem nome popular e nem o nome científico, porque eu não sei de cor. Eu vou deixar aqui escrito, tá? Porque eu realmente não sei de cor. Vamos lá. Eu não mudei ela tão drasticamente de local. Ela só tava ali e eu passei ela para cá. Simplesmente isso. E por que que eu fiz isso? Quando eu plantei ela naquele local, eu já plantei na intenção de fazer isso, mas não deu muito certo. Tem vídeo aqui no canal, alguns vídeos passados, né, onde eu mostro ela e várias outras alocasias no chão, né, próximo dela. E por que que isso não deu certo? Gente, eu tenho essa cerca viva aqui, como vocês podem ver, e a alocasia estava crescendo para cá, né, virada para cá, tentando talvez aí buscar um pouco de sol ou coisa do tipo, apesar de pegar bastante sol aqui no jardim. Ela é uma alocasia que aguenta bastante a luminosidade, né, e sol intenso diretamente em cima dela. Ela não morre por isso. E aí, gente, as alocasias que estavam à deriva no chão acabaram queimando, porque não tinha folha suficiente para poder proteger elas desse sol. E aí, gente, eu já plantei ela aqui agora no meio do jardim com o intuito de fazer novamente aquele arranjo embaixo dela de outras alocasias. Vocês podem ver aqui, ó como que ela fica. Então essas folhas maiores farão sombra na parte de baixo, mesmo com o sol, né? E vai proteger as alocasias que estão embaixo, que não gostam de tanto sol, assim como a alocasia cúprea, a alocasia
amazônica, a nobilis, né? E elas não curtem muito sol diretamente nelas. Aqui nesse meu canteiro que se estende até aquela parte lá, eu não vi necessidade de mexer em muita coisa, tá? Eu só tirei algumas pragas, cortei algumas plantinhas para fazer muda, mas nada além disso. Por quê? Elas estão muito bem enraizadas, se deram super bem nesse cultivo, e aí eu não vi necessidade de estar realocando elas, mexendo nelas. Os meus cingônios estão maravilhosamente bem pegados já na parede, né? Principalmente esse aqui. Bom, gente, eu vou passar um truquezinho que eu fiz aqui nos meus cingônios, né? Que foi o quê? Fazer cortes, né? Os cingônios, geralmente, eles acontecem muitas das vezes de ficarem caneludos, né? Vocês podem ver que, às vezes, a gente passa por uma parede e só tem um enxame de cingônio na parte de cima, de folhas, e aí você vê aquela canela grande em volta, né? Porque ele foi crescendo, as folhas vão caindo automaticamente, né? E acarreta que fica aquela parte caneluda. E o que eu fiz para que isso não acontecesse aqui e ele enchesse de folhas assim? Eu fiz cortes, tá, gente? Eu não sei se eu vou conseguir achar esses cortes aqui, mas eu fiz muitos cortes que deu bifurcações. Ó, vocês podem ver que há várias bifurcações, olha só. E isso se deu após os cortes. Quando eu vejo que elas estão bem enraizadas na parede, eu vou lá e faço um cortezinho. Porque esse cortezinho vai me garantir mudas novas, vai me garantir que a planta esteja sempre com folhas. Aqui, ó, achei, gente. Tá vendo? Essa era a planta original, ó. Tá vendo ela subindo ali, ó? E eu fiz esse corte. Então, do corte nasceram essas bifurcações. Bom, gente, do lado dele, eu tenho esse outro cingônio aqui, que tá virando um cingônio problemático aqui no meu cultivo. Por quê? Ele tava crescendo reto. Vocês podem ver que o crescimento dele começa aqui, né, ó. E aí, gente, com uma chuva forte, ele tombou, tá? Só que ele tombou e continuou agarrado na parede. Então eu falei, tá tudo bem, né? Houve outra chuva mais forte ainda e ele tombou de vez, né? A parte que estava mais enraizada, que no caso era dessa que continuou grudada na parede. E essa parte aqui, ó, que eu fiz o corte, que é essa parte de cima aqui, ó, eu tive que... fui obrigado a fazer o corte porque ela estava tombada pro chão, né? E como eu quero que ele grude na parede, não no chão, eu fiz o corte e ele já começou a enraizar na parede. Folha nova vindo. Então esse é o segredinho que eu tenho aqui com meus cingônios, né? Aqui eu acho que vocês vão conseguir ver melhor os cortes que eu faço. Ó, aqui folha nova vindo. Geralmente, gente, a parte de cima é que mais sente, tá? Mas automaticamente ela já vai soltando folha nova, bifurcação. É só ter paciência. Aqui, ó, vocês conseguem ver perfeitamente o corte, tá vendo? Eu fiz um corte aqui, ó, tá? Eu acho que foi realmente o único corte que eu fiz nele, tá? E eu fiz esse corte já nessa intenção dele bifurcar. Aí ele bifurcou aqui na parte de cima, ele bifurcou na parte de baixo e nessa parte do meio, tá? E isso é muito interessante, gente, se você tem aqueles cingônios variegata, cingônio rosa. Isso é interessante porque só faça isso, obviamente, quando ele estiver bem pegado na parede, né? Espera ele crescer aí, os meus devem ter em torno de uns 50 centímetros, mais ou menos, né, de altura. Vocês podem ver que eles são bem altos, né? E aí eu fiz esse corte, porque eles estavam bem enraizados na parede, né? Não faça esse corte com aquele olho de Tandera, de falar assim, eu vou ter várias mudas, porque pode acarretar dele morrer, né? E sempre, gente, cingônio, folhagem em geral, gosta de muita umidade, né? Lembra disso. Aqui eu tenho meio a meio, digamos assim, né? Cactos com cingônios. Mas aqui eu consigo molhar, né, a parte que eles estão, sem ter que molhar todas as outras plantas, né? Vocês podem ver que eu coloquei eles em partes estratégicas, né? Onde na parte de baixo dele não tem nada, né? É um canto vazio. Aqui eu tenho ainda essas... que o pessoal passa no cabelo, é babosa, né? Mas a intenção era que ele ficasse reto, né? Não que ele tombasse. Então acaba molhando um pouco aquela babosa, mas nunca afetou nada não, tá, gente? Passando pra cá, eu tenho esse meu mandacaru que está enorme.
olha o tamanho dele. Está se desenvolvendo super bem. Dos lados, as minhas eufórbias. Ali eu tenho outra eufórbia pequenininha. Aquele ali, gente, muita gente confunde com cacto. É uma eufórbia, não é um cacto. Passando pra cá, eu tenho essas hortênsias, né? Mas cactos é essa região que eu pretendo plantar aqueles outros cactos, tá? Porque tá bem vazia aqui, tá bem michuruca. Aqui eu tenho minha outra locásia que gosta bastante de sol, né? Essa locásia aguenta bastante o sol, por isso ela tá exposta aqui, né? Ali eu tenho a minha... Ah, esqueci o nome dessa planta, gente. É uma monstera, tá? E aí, gente, vocês podem ver que o frio faz isso, ó, nas alocásias, tá? Começou a fazer frio, elas sentem e começam então a murchar as folhas e fica só o rizoma na terra. Ela tá até florida, vou mostrar a floração dela aqui, ó. Essa aqui vai abrir ainda e eu tenho essa aqui. Elas são alocásias bem comuns, tá, gente, de se achar. Dessas espécies que ficam bem grandes, se desenvolvem super rápido. Essas daqui são as que mais se desenvolvem no meu cultivo, que mais crescem aceleradas, né, e costumam dar muitas mudas, tá? Aqui eu tenho meu laguinho, tá muito descuidado por conta da chuva, não tem como eu ficar fazendo manutenção nele na chuva, né, gente, não tem nem condição. Então essas plantinhas se proliferam muito, elas se proliferam demais. E um detalhe, gente, isso que eu acho engraçado de falar pra vocês. As ninféias, quando faz muito frio, elas desaparecem, tá? Ficam só o rizoma dentro da água. Por quê? Elas não gostam muito de frio, elas preferem ambientes quentes, né? Elas preferem o verão. Então, por isso que eu não liguei muito agora nesse desesperar de limpar aqui, porque eu sei que elas só vão começar a brotar lá para primavera, verão, tá, gente? Aqui eu tenho essa minha colocásia. Essa minha colocásia eu ganhei da Francisca, do canal Minha Orquidade na Laje. Eu não sei se ainda é esse nome, mas era, né? E eu ganhei dela. Ela tá enorme aqui no meu cultivo. Me arrependi horrores de ter plantado ela onde eu plantei. Por quê, gente? Ela faz uma sombra maravilhosa. Se eu tivesse pensado direito, eu tinha plantado ela no local de fácil acesso, porque ela tá nesse local aqui, ó, onde eu não tenho fácil acesso. Então o que acaba acontecendo? Eu não consigo plantar plantas embaixo dela, né? Não consigo plantar nada. E aí acarreta que eu perdi uma oportunidade de ter uma planta que fizesse uma sombra maravilhosa. Mas talvez esse problema seja corrigido em breve. Por quê, gente? Olha aqui. Eu consegui fazer uma muda. Surgiu uma mudinha ali do lado dela. Eu mais que depressa tirei, né? Porque como ela se desenvolveu tão rápido em pouco tempo, eu pensei, poxa, eu vou tirar, né, a muda logo, porque senão ela vai crescer e eu não vou conseguir tirar dali, porque ela tá tão presa já na terra, gente, que eu acho que só matando ela que eu consigo tirar, tá? Aqui, vamos ao ponto, né, gente? Aqui eu estou com a mesma pretensão que aconteceu ali, ou seja, que ela cresça, se desenvolva, fica bem grande, e embaixo dela eu consiga plantar os caládios, né? Ali eu tenho vários caládios de várias cores e algumas alocásias aqui nessa região, que eu acho que vai ficar lindíssimo, né? Bom, aqui no jardim é basicamente isso, não tem muito mais além desse fato, né? Ali ficam as minhas suculentas, que não estão tão bonitas assim por conta da chuva, né? Mas no jardim não tem muita mais novidade do que essa aqui. Bom, pessoal, aqui, ao invés de deixar os oncídios, eu dei preferência por plantar dendróbios, porque aqui bate bastante sol. Eles são plantas super adaptadas ao sol, eles curtem sol, né? Então eu decidi deixar eles aqui, tá? Aqui eu ganhei uma muda de dendróbio longese, olha só. E aí plantei aqui para fazer um efeito cortina, né? Ali eu tenho outra muda do dendróbio nobile, né? Que é o mesmo daquele ali. E pra cá, gente, tá os meus oncídios que aguentaram melhorzinho aí o sol, né? Eu só tô esperando terminar a floração pra tirar eles daqui, passar eles para outro canto. Mas olha, gente,
Eles estão super bem em relação a hastes. Olha só, esse aqui quebrou a pontinha aqui em cima e ele começou a bifurcar na parte de baixo, o que eu fiquei muito contente, tá, gente? Ali eu tenho aquele outro que eu não sei identificação. Nem esse aqui eu sei, tá? Só vou saber quando ele florir. Aqui eu acho que é uma Comonara, mas não tenho certeza, tá? Pra cá eu tenho essa chuva de ouro que se adaptou super bem aqui nessa região, tá? Esse é um oncídio que suporta melhor o sol, né? Tanto que vocês podem ver que o vegetal dele continua intacto, olha só. Então ele aguenta bastante sol. Esse aqui, gente, não é o mesmo que esse aqui, tá? Esse aqui é o espécie e esse aqui é a variação lá do Havaí, tá? Ali eu tenho uma Stapele Stenhopia, eu confundo o nome por conta da suculenta, mas ali eu tenho uma Stenhopia, tá? Minha jiboia que está enorme e voltando a ficar variegata. E pra cá, pra parte de baixo, eu tenho o corte da minha Wanda, que está indo super bem também. Não deu sinal de apodrecimento, graças a Deus, e nem nada do tipo. Pra cá eu tenho meu aquário, né? As plantinhas que ficam aqui no meu aquário, né? Eu tenho minha outra Wanda, apesar dos pesares dela não ter soltado raízes novas nem nada do tipo, ela não aparenta estar apodrecendo, graças a Deus, né, gente? Porque eu estou torcendo para que ela fixe logo na parede, cresça novas raízes e desenvolva mudas, né? Aqui eu plantei uma muda do meu Forbese, tá? Da minha Cattleya Forbese. Pra lá eu tenho alguns Philodendrons que estão se desenvolvendo bem também. Eu tenho as minhas Wandas, né? As minhas tão especiais Wandas. Eu amo as Wandas de todas as orquídeas. Elas são as minhas favoritas. E bom, gente, aqui eu tenho essa que tá iniciando a floração. Olha só. Não sei se tá focando, não consigo andar mais. Embaixo tem a piscina. E bom, gente, essa minha Wanda é o meu xodó, confesso isso pra vocês. Ela está lindíssima na floração, está enorme. A olho nu é uma coisa mais azulada, tá, do que no vídeo. Ela é linda, as flores estão enormes. Olha, apesar de não estarem tão grandes quanto lá no Rio, as folhas cresceram, se desenvolveram, né? Eu tô muito contente. Muita gente fala que floração de Wanda não dura tanto quanto Phalaenopsis. Isso talvez seja até uma verdade, mas aqui quando o clima tá bom e lá no Rio, elas duravam basicamente 3 meses, sem brincadeira, tá, gente? Elas ficavam 3 meses floridas. As flores iam embora, 3 meses depois elas estavam florindo novamente. Elas são muito floríficas quando elas estão bem cultivadas. Ali eu tenho um Philodendro que está enorme, né? Eu creio que seja um Philodendro, se não for, me perdoem, né? Acontece, a gente nem sempre sabe de cor, é muita planta para decorar. E vamos pra cá, né, gente? Pra cá, eu fiz o corte daquelas 2 Wandas, né? As mudas que estão lá foram feitas daqui. Essa aqui, aparentemente, continua desenvolvendo a haste floral. E essa aqui continua linda, né? Ela continua crescendo, tá soltando folhinha nova ali, né? Eu acho que deu até uma incentivada para ela crescer quando eu fiz o corte, né? Não deu sinal de apodrecimento nem nada do tipo, o que me deixou muito feliz, né? Muito contente com isso. Aqui dá pra ver melhor meu Philodendro. Vamos pra cá. Aqui eu plantei algumas orquídeas, né? E trouxe minhas alocasas pra cá. Gente, essas alocasas viajam pela minha casa, vocês não têm noção. Eu sempre tô realocando elas para algum canto aqui de casa. Isso porque eu planto elas num local, fico observando e eu falo, ela não tá tão legal assim, ela podia ser melhor em outro canto. E é o que eu faço, vou lá e passo ela para outro lugar. Elas estavam ali, eu já vou mostrar o fuzuê que tá ali. E aí eu decidi trazer elas pra cá, né? Por quê? Ali, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês entenderem. A luz, ela vem assim, tá vendo? Ó, ela entra aqui assim. E aí, ao longo do dia, ela vai empurrando pra lá e até chegar daquele lado lá, né? Então, o que acaba acontecendo aqui no meu cultivo?
a luz entra e as plantas procuram luz. Elas estavam naquela parede ali. Então, por elas estarem na parede, elas estavam crescendo viradas para cá. E o que esteticamente ficava feio. Então, eu decidi trazer elas para cá, né, para que elas cresçam normais, digamos assim, né? Cresçam aos nossos olhos. Porque aqui funciona da mesma maneira. Essa parede aqui não pega sol, tá? Nem o solzinho da manhã, tá? Por isso que eu plantei oncídio, plantei phalaenopsis, né? Porque são plantas que gostam de luminosidade, mas não gostam de sol, tá? Então dei preferência por plantar elas aqui. Já nessa parede aqui, vocês mesmos estão comprovando que o sol vai descendo, né? E chega até essa parte aqui. Por isso que de lá pra cá eu não tenho Cattleya, tá bom? Então eu dei preferência por plantar dessa maneira, porque eu sabia como funcionava mais ou menos aqui, né? E bom, gente, aqui eu tenho alguns caladiums, tá? Essa bacia está repleta de caladiums, mas eu tive problemas com meus coelhinhos, então eu tive que passar essa bacia pra cima. Os meus coelhinhos estavam pulando aqui e eles estavam numa tara, gente, de ficar caçando esses caládios, os tubérculos e jogando pro chão. Então eles nunca conseguiam emitir folhas novas, né? Porque os coelhos estavam fazendo isso todos os dias. Então eu acabei optando em levantar aqui, né? Deixar no alto, porque assim dificultaria eles entrarem nos vasos, tá? Bom, gente, aqui, voltando às minhas alocásias, eu tenho a alocásia cuprea, a alocásia piccoline, né? A alocásia amazônica, algumas pessoas chamam de poli, outras de amazônica, mas são a mesma planta. A alocásia longiloba, tá? E eu separei esses dois vasinhos aqui porque eu comprei alocásias pela internet. Vou dar um spoiler do que tá acontecendo aqui. Eu cedi, gente, porque eu não encontrava aqui na minha cidade essa alocásia. E aí tá um preço baixo, né? R$60 pra mim tá baixo, porque geralmente o pessoal tá vendendo alocásias a quase R$1.000. E eu acho isso um absurdo, um cúmulo, né? Mas, e eu aproveitei que tava esse preço baixo, falei assim, vou comprar, porque já já ela some do mercado, e se ela voltar, talvez volte com preço mais caro, e eu não tô afim de pagar tão caro assim numa planta. Então comprei pela internet, estou esperando chegar, tá? Quando chegar eu falo o site, mostro a planta, faço tudo bonitinho. Então enquanto não chegar, enquanto não estiver com ela aqui, eu não vou dar mais detalhes sobre a compra, porque eu quero ter certeza que o site é bom. Eu nunca comprei com eles, tá, gente? É a primeira vez, foi até loucura, porque eu comprei sem checar procedência, se eles eram um site direito, só fui e comprei porque eles tinham. E aí, depois que me bateu isso na cabeça. Mas enfim, né, gente, vamos às plantas aqui. As orquídeas estão floridas, né, eu tenho algumas floridas, como vocês podem ver, essa miltácea. Ali eu tenho uma oncídio havaiana. Ela tava com mais flores, porém a chuva fez as flores irem embora, né, irem com Deus. Ali eu tenho uma forbésia com a floração atrasada. Pra cá eu tenho essa minha chuva de ouro, né, que deu pra florir agora. Aqui pra cima eu tenho a floração da minha nepenthes, né? Eu tenho outra nepenthes que tá florida ali, mas eu terei que subir na escada e eu tô com preguiça de fazer isso, tá? Inclusive, vocês podem ver, olha o tanto de acídeos novos que elas se desenvolveram. Eu tô torcendo para que as demais nasçam novos acídeos, né? Ali, gente, eu tenho aquele famoso cacto orquídea que eu coloquei para esse canto, porque eles gostam muito de umidade, né? Então eu já pensei, eu falei, poxa, eu vou passar para esse canto, talvez eles grudem até na parede, né? E que se desenvolvam melhor nesse canto por conta da umidade. Aí vamos para as demais plantinhas. Para finalizar o vídeo, gente, eu vou mostrar aqui o meu pódio de plantas que ficam neste canto. Aqui eu tenho as minhas maculatas. Olha só, tanto a variação que o pessoal tanto deseja, foi aquele hype todo, né? Que são essas duas aqui, tá? E a maculata original, que é essa aqui de baixo, tá? Ó, e às vezes elas perdem as bolinhas,
tá vendo? Aí o que que eu recomendo vocês fazerem quando isso acontecer? Vocês fazem um corte mais ou menos aqui, ó. E aí elas voltam a ter a bolinha, tá? Então você não vai ficar com aquela coisa verde sem bolinha nenhuma. Aqui, os meus antúrios, tá? Esse aqui, a dona Mary falou que talvez fosse um cruzamento do Chrysalidum com Magnificum, tá? E não só o Chrysalidum, tá bom? E aqui do lado, gente, ai, que vontade de chorar. Porque ele tá com uma folhinha só, gente. Os meus coelhos são umas pestinhas. Eles não comem as plantas, gente. Mas eles tiram elas do vaso. E aqui o que aconteceu? O meu coelhinho foi lá, tirou ela do vaso, brincou um pouquinho com ela. E meu cachorro inventou de correr pela casa. Resultado, eles destruíram todas as folhas. E ficou só essa folha michuruca aqui, ó. Feia pra caramba. E aí, gente, agora que ele está desenvolvendo novas folhinhas, tá? Tanto essa aqui quanto outra que tá vindo ali, ó. Vocês conseguem ver? Então, eu fiquei pelo menos contente que ele não morreu, né? Porque tá um pouco difícil de achar esses antúrios, né? Agora, né? Porque é sempre assim, gente. Vem aquele hype todo de planta e depois elas desaparecem e voltam com tudo, né? Aqui eu tenho mais folhas vindo ali, ó. Vocês conseguem ver? É uma folha que vai vir. E eu tô bastante contente com o desenvolvimento desse aqui, tá? Que ele se desenvolveu muito bem. Aqui estão minhas samambaias, olha só. E, gente, a minha pluma, eu vou até comentar isso aqui nesse vídeo, porque muita gente me pede muda dela. A minha pluma, gente, durante a viagem, ela sofreu bastante, tá? Ela demorou pra se reabilitar. Ela tá se reabilitando agora, juntamente com a minha chorona, tá? Ó, elas começaram a emitir folhas agora, né? Então não tem como eu fazer um corte, não tem como eu fazer mudas. E já tem uma fila de gente que me pede essas mudas enorme. Quando eu for começar a atender essas pessoas, talvez elas já até tenham as mudas, né, na casa delas. Mas assim, gente, não tem condição de eu fazer um corte agora, porque nem no xaxim elas ainda aderiram, tá? Elas nem grudaram ainda no xaxim. Então tem que ter toda uma paciência para isso acontecer. E se eu cortar elas agora, elas vão sentir muito e a muda provavelmente nem vai pegar. Gente, eu quero finalizar já esse vídeo, tá? Por último, eu vou mostrar aqui pra vocês essa minha amazônica crespa, que ela tá com folhas bem grandonas, olha só. E mostrar o que tem nesses dois vasinhos aqui, tá? Eu vou subir ali na escada, já deixei a escada preparada aqui pra mostrar pra vocês. Outra mudinha, ela é meu xodó, olha essa folha totalmente branca. Olha só, tá com umas sujeirinhas em cima, mas ela é totalmente branca, ela é muito bonitinha. Por conta disso, obviamente ela vai demorar um pouco mais que as outras para se desenvolver. Porém, gente, eu creio que daqui a um ano e meio, elas já estejam totalmente pendentes. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou, curta o vídeo. Eu tô tentando atualizar vocês sempre de como estão as minhas plantinhas aqui. Sempre tô tentando caçar um tempo livre para poder gravar para vocês. Isso leva tempo, isso leva paciência, porque depois disso tem a edição do vídeo. Então, por favor, comenta aqui embaixo, curta o vídeo, tá, gente? E se inscreva no canal se você não é inscrito. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.